Olá, querido aluno, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui morrendo de saudade de vocês, na esperança da gente acabar logo com essa história de quarentena. Mas hoje, já que a gente não pode se ver, a gente continua nessa dinâmica de eu faço um vídeo daqui com um conteúdo, você assiste daí. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre o nosso novo conteúdo de matemática, que é a multiplicação. A multiplicação nada mais é do que uma forma simplificada de somar. Você sabia isso? Pois é, bem facinho de pensar, meu Deus, mas para que a gente estuda multiplicação? Para eu não precisar pegar um papel e somar 300 vezes quanto que é 20, por exemplo. Eu não preciso fazer várias vezes o mesmo número. Eu posso simplesmente usar a multiplicação. Dessa forma, eu consigo descobrir o valor das coisas sem precisar somar o mesmo número várias vezes. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre o conceito de dobro, triplo e quádruplo. Tá escrito no nome, né? Quando a gente fala assim, dobro vem de 2, tá? Triplo vem de 3. Quádruplo vem de 4. Então, toda vez que você encontrar em algum lugar assim, quero saber o dobro de 2, você já sabe que é o 2 duas vezes. Então, você vai somar 2 mais 2, né? Ou então, você vai multiplicar 2 vezes o 2. Significa que sempre a multiplicação ela vai acontecer através daquele número. Então, se eu pedir o dobro, é por 2. Se eu pedir o triplo, é por 3. O quádruplo por 4 e assim sucessivamente. Então, eu quero mostrar para você agora formas diferentes da gente conseguir multiplicar os números. Vamos lá? Nós vamos aqui agora para perceber os diferentes tipos de multiplicação, como que a gente pode fazer. E o nosso livro, ele traz isso, ele traz vários tipos diferentes. Então, lá na página 207, está explicando formas diferentes que o Elton, a Eliana, o Juliano, a Sofia e o Jaider calcularam 15 vezes 9. O Elton, ele primeiro usou o papel quadriculado. Então, por exemplo, ele pintou aqui 15 quadradinhos de amarelo. Então, o primeiro fator da multiplicação é 15. E depois, o segundo fator da multiplicação é o 9. Então, ele pintou 9 quadradinhos e aí ele descobriu que a quantidade de quadradinhos que foram pintadas foi 135. A Eliana, ela já resolveu fazer diferente. Ela usou o método da decomposição. Ou seja, ela decompôs cada fator. Então, ela pegou o 15 e decompôs. Então, o 15, ele tem uma dezena, né, que são 10 unidades. E quando você vai fazer a decomposição, você transforma tudo para as unidades, né? Você não usa mais as dezenas e centenas, se transforma tudo em unidade. Então, o 15, ele tem 10 unidades mais 5 unidades, certo? Aí, o que ela fez? Ela pegou o segundo fator, que é o 9, e ela multiplicou em cada um deles. Então, 9 vezes 15 vai ser igual 9 vezes 10, que é o primeiro, que dá 90. E depois ela multiplicou a segunda parte, que é 9 vezes 5, que dá 45. E, por último, ela somou os resultados, que deu o resultado final dela, que é o 135. Já o Juliano, ele achou o mesmo resultado, mas ele achou o mesmo resultado de forma diferente. Primeiro, ele fez 10 vezes 15, que dá 150. Como a multiplicação é por 9 e não por 10, ele diminuiu o 15 uma vez. Já a Sofia, ela somou 15 vezes o número 9. Então, ela fez aqui, ó, 9 mais 9 mais 9 mais 9, 15 vezes. E aí ela foi fazendo as somas em todos eles até ela encontrar o resultado, tá? Que é 135, que também está correto. O Jader, ele resolveu usar o quadro de valor de lugar, certo? Que nós estamos falando muito sobre ele nesses últimos tempos. Nós falamos da unidade, dezena, centena, e ele resolveu fazer isso. Ele colocou numa continha, né? E aí ele começou. Primeiramente, eu multipliquei as unidades. 9 vezes 5.
que deu 45. E ele escreveu aqui embaixo o 45. Depois, ele multiplicou a dezena por 9. 9 vezes 10, né? Porque é uma dezena, dá 90. E aí, ele somou tudo para dar o resultado final, que foi o 145. Aí, a professora deles perguntou, e aí? Perguntou para eles e para vocês. E aí, qual que é o método que você achou mais fácil? Tem muitos métodos diferentes, certo? E nenhum deles está incorreto. Você pode utilizar qualquer um que você achar o mais fácil para você. Agora, você tem que lembrar também que às vezes tem alguns métodos que demoram mais tempo para fazer. Mas se você não tem problema em utilizar, na forma de utilizar o tempo, você pode ficar à vontade. Não está errado nenhum deles. Professora, mas tem alguma coisa errada, porque aqui em casa, na hora que a gente foi fazer a tarefa, os meus pais falaram que tem uma outra forma que é muito mais fácil, muito mais rápido. É porque tem mesmo. Tem uma última forma que eu quero mostrar para vocês aqui. Essa forma é a forma que se calcula usando o algoritmo. E essa daí é a Maria. Aqui é a Maria. Quando você vai usar o papel quadriculado, pode acontecer de você ter um papel quadriculado pequeno. E esse papel quadriculado não ter quadrinhos suficientes para você poder, por exemplo, multiplicar um número alto. E aí o papel quadriculado ele não vai ser bom o suficiente para fazer a multiplicação. Se você for fazer a soma, somar todos eles, já pensou se for nesse caso aqui 155 vezes que você precisa fazer a soma? Imagina o tempo que você não vai perder fazendo isso? Então, quando você calcula usando o algoritmo, é uma forma simplificada do quadro de valor de lugar, tá? Também vai usar aqui, ó, a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Então, você precisa conhecer bem o quadro de valor de lugar, tá? Então, vamos ver o que a Maria fez. Inicialmente, multipliquei as unidades. 8 vezes 5, que é igual a 40. Ou seja, 4 dezenas. Então, aí, o que ela fez? Ó, primeiro fator é 155. O segundo fator que ela está multiplicando é 8. E o produto? Lembra, vamos voltar aqui só um pouquinho. Você lembra qual que é o nome das partes de uma conta lá na adição? Vou lembrar você. Na adição, o nome daqui é parcela, primeira parcela. O nome daqui é segunda parcela. E o nome daqui é soma, ou total. Já na subtração, o nome daqui é minuendo, subtraindo e resto ou diferença. Então, quando o sinalzinho é diferente, muda o nome das partes, tá bom? Então, agora a gente está aprendendo aqui o nome que é usado para a multiplicação. Na multiplicação, são 2 fatores e o resultado é chamado de produto, certo? É por isso que, às vezes, existe um ditado popular que fala a ordem dos fatores não altera o produto, certo? Porque talvez, se você multiplicar um pelo outro, o resultado vai ser o mesmo, né? Você lembra que aqui, tanto na adição como na subtração, cada classe ela só pode ter 10 unidades nela, né? Por exemplo, na unidade aqui, quando eu tenho 10 unidades, eu preciso fazer uma troca, que é trocar as 10 unidades por uma dezena, né? E aqui na dezena a mesma coisa. Quando eu tenho 10 dezenas, eu vou pegar essas 10 dezenas e vou substituir por uma centena. Então, assim vai. E na multiplicação não é diferente, continua do mesmo jeito. Então, aqui, 8 vezes 5 vai dar 40. Então, vai ficar o 0 aqui, que é a unidade, e o 4, que é a dezena, vai lá para cima. 8 vezes 5, que foi o próximo passo. Ela falou aqui, depois multipliquei as dezenas. 8 vezes 5, que é igual a 40 dezenas. Mais 4 dezenas, que são as dezenas que sobraram, né? Que dá igual a 44.
tem que fazer a troca. Então, 4 centenas veio aqui para cima e ficou 4 dezenas aqui embaixo. E, por último, multipliquei 8 vezes 1, que é igual a 8. E aí ela somou os números lá de cima, mais as 4 centenas, né, que dá 12 centenas. 8 mais 4 igual a 12. E aí ela fez a troca novamente. Ela deixou o 2 aqui embaixo e foi o 1, que é uma unidade de milhar, lá para o outro lado, mas como não tem número nenhum aqui, ela só colocou aqui do lado e ficou tudo certo. Então, o resultado que ela obteve aqui foi 1.240. Na prática, meus amores, esse método aqui ele é o mais rápido. Mas se você acha que tem algum outro método que eu apresentei aqui que esteja bem mais fácil, bem mais rápido para você, então tá tudo bem. O importante é que você chegue ao resultado correto. Então, meus amores, essas são as formas diferentes de você fazer a sua multiplicação e de você entender o que a multiplicação significa. Na última aula que a gente teve, eu deixei alguns vídeos de outras pessoas lá do YouTube para vocês assistirem, mas o material que eu disponibilizo para vocês são vídeos importantes, você precisa assistir. Por quê? Porque é um vídeo que vai te dar um conceito, que vai te dar uma explicação. E às vezes a prof não é a melhor pessoa para fazer aquela explicação. Às vezes você precisa ouvir de uma outra pessoa que tem um pensamento diferente. Então é importante que você assista, é importante que você veja. E depois que você entender o que tiver lá, você vem para o meu e junta o conhecimento. E assiste esse vídeo aqui e junta o conhecimento, tá bom? Isso é importante. Agora, por enquanto, nós vamos parar por aqui. E mais pra frente, na próxima semana, a gente continua o conteúdo, tá bom? Faça as atividades direitinho, com calma, com atenção, com base no que você aprendeu aqui agora, certo? Um abraço bem forte e apertado. Hoje é sexta-feira, então hoje é dia de só pode sair da sala depois que der o abraço. Então, abraço forte em vocês e até a semana que vem. Bom final de semana. Tchau. Educação Adventista, muito além do ensino.